Paz do Senhor, família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso ZNCast. Estamos muito animados com o assunto que a gente vai conversar hoje. Isso aí. E o nosso convidado é um convidado muito especial. Eu poderia falar muitas coisas sobre ele é o co-pastor do Verbo da Vida Zona Norte, mas o melhor título dele pra mim é que ele é o meu pastor no departamento que eu sirvo na igreja. E é do meu departamento também, viu? Ele é o nosso pastor, então esse é o melhor título que ele poderia ter, pastor Carlos Júnior. Pastor, é muito bom estar aqui com o senhor, a gente tá cheio de expectativa. E eu tenho certeza, eu vim hoje na igreja pra gravação, pensando no carro, hoje vai ser uma manhã de respostas, né? Essa gravação vai ser uma gravação cheia de respostas para pessoas aí que estão em dúvida com relação ao propósito de Deus, que é o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje vai ser sobre propósito. Qual é o propósito que você nasceu para viver aqui na Terra? E antes da gente começar realmente esse bate-papo, já lembra para você curtir, comentar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e lembra que é melhor você dar do que você receber, porque quando você dá, você está ativando o princípio da generosidade e você está semeando na vida de outras pessoas também. Pastor, é uma honra ter o senhor aqui. Amém, gente, graça e paz, que privilégio, eu vi tanta gente importante, famosa passando por aqui, eu fiz, não vão me chamar não, mas que benção, muito bom estar aqui, eu amo esses bate-papos, né? A internet hoje está tão cheia de coisas que envolvem entretenimento e ocupam nosso tempo, e você pode estar agora com o seu tempo sendo investido, e não só perdido, né? Em falar coisas que vai ativar, mexer com o teu coração. Eu creio muito que o Espírito Santo pode pegar momentos como esse, mexer, soltar uma semente no teu coração aí, e provocar você a viver o seu propósito. Para mim, um dos assuntos dos mais relevantes na Bíblia, porque ele mexe com tudo. É verdade. Pastor, já para iniciar, queria fazer uma pergunta para aqueles que ainda estão chegando, não sabem muito, quem é novo na fé. Como que a gente poderia definir propósito? Tem diferença entre dom, chamado, propósito? Vamos sim. Tem um momento na Bíblia lá, Jesus Cristo, ele já sendo preparado, vamos dizer assim, né? Não seria a melhor definição não, para a crucificação. Preso, Herodes chega para ele e pergunta, você é o rei dos judeus? Aí Jesus responde, eu para isso nasci. Para mim essa é a grande resposta que define no seu coração o que é um propósito, né? Você tem uma convicção de para que você nasceu, né? Você encontrou essa resposta, encontrou o sentido da vida, e o propósito é isso, você encontrar o sentido da sua vida, né? Didaticamente define o propósito como a intenção original de Deus para você, né? Aquilo que Deus desenhou, planejou. E quando a gente pensa nisso, né, não é que Deus planejou a gente assim, algo como ser humanos robotizados, né, como se fosse uma espécie de, a gente fala aqui no Nordeste, mamulengo, né? Né, aqueles bonecos que estão lá só sendo manipulados por Deus, mas Deus desenhou algo que envolvesse nossa felicidade, né? A Bíblia fala, Jeremias 29:11, acho um dos grandes versículos que aponta para o propósito, o Senhor dizendo, eu é que sei que pensamentos ali, planos, desígnios, vontade, propósito, né, tenham a vosso respeito. Aí ele fala planos de paz, né? Então os planos de Deus envolvem você ter uma vida de paz ali, shalom, bem-estar, segurança. Então o plano de Deus não é só você trabalhar para Ele, fazer para Ele, é você viver uma vida que tem sentido, viver uma vida que tem alegria, que você cresce, você desenvolve, você tem momentos de alegria, ter um propósito. Viver um propósito com Deus não é só trabalhar para Deus, né? Não é uma carreira, né? Isso se envolve, mas não é só você fazer coisas para Deus, mas você ser algo em Deus, você viver sua vida feliz, constituir sua família, ter seus filhos, e isso está em paz e alegria, saber que está dentro de um sentido, né? Só que em meio a isso, aí sim entra o que é de propósito. Existem problemas na terra que Deus vai fazer de você soluções para ela. Na vida de alguma pessoa, alguma cidade, algum lugar, alguma região, algum problema na sociedade. Então, na prática mesmo, né, viver o propósito de Deus é ser uma solução de Deus para algum problema que existe na terra. Então, quando você desperta para isso, sua vida passa a ter sentido, né? Você passa a ter motivação, ânimo. Eu abri um pouco os olhos para isso, a importância de propósito, porque propósito é muito motivador, né? Você acaba sendo muito energizado. Eu tive umas experiências que me fez entender bastante, né? Eu sempre digo, pessoal, gosto de dizer de onde eu vim, eu sou do interior de Pernambuco, né? De Lagoa de Vaca. Esses dias, inclusive, até no início das férias de janeiro, eu passei por lá e revivi coisas incríveis, e a proporção das coisas fica muito diferente, né? Quando você era pequeno, tudo era muito grande, né? Eu pensei que eu morava numa avenida, mas é uma rua né? Que já acabou, já olho para trás, daqui de trás já dá para ver o início dela, eu, caramba. Mas aí me fez muito revisitar como a gente veio, a vida que a gente tinha. Então tinha muitas limitações, tinha muitas
né? Limitações sociais, financeiras, emocionais, então tudo, mas você vivia aquilo ali. Então, quando você cresce, você imagina que, cara, conquistar isso, né, ter segurança social, ter segurança pessoal, ter condição financeira, ter uma boa casa, um bom carro, é o sentido da vida, né? E me marcou muito uma vez, eu fui diretor da escola ministra e teve um casal de alunos que foram alunos nossos, ele é suíço, foi para a Suíça, começou uma obra Verbo da Vida, ele fez muita questão que eu estivesse com eles lá, por ter participado da história deles. E resumo que eu fui para a Suíça pregar o evangelho. Você chega na Suíça, cara, é o melhor país do mundo, seguridade social, todo mundo mora bem, não tem gente na rua, ninguém passa fome, melhor salário do mundo, você tem boas casas, boa educação, boa segurança. Você imagina, cara, esse aqui deve ser o país da felicidade. Mas o país, ele é conhecido como o país do silêncio, ninguém fala. Assim, para dormir às vezes é chato, que é um silêncio tão absurdo que ele vai escutar um barulho de um pingo de uma goteira longe. Não tem alegria no país, né? O problema do país é o alto índice de suicídio, né? A ponto deles legalizarem o suicídio. A eutanásia lá é permitida e você pode abrir uma empresa, abrir um negócio que você faz propaganda no YouTube, na televisão, de olha, termina a vida com a gente, venha cá, escolha o seu dia. Você tem propagandas assim, devido ao alto índice. E eu fiz, cara, como assim? Os caras têm todos os problemas sociais resolvidos, segurança, financeiro, educação, e os caras não são felizes. Porque você imagina que, cara, ter isso seria felicidade. Natural, né? Mas quando você chega lá, eu tive a oportunidade de evangelizar alguns deles. E você não evangeliza o cara lá, você diz, olha, aceite Jesus que os seus problemas serão não resolvidos. Ele, tá, mas que problema? O cara não tem problema para resolver. Mas quando você fala de propósito, aí eu comecei a ver a atenção de alguns deles voltando. Por quê? Porque eles não vivem uma vida que tem sentido. Chega aos seus 30 anos, a vida deles se repetem. Né? Trabalhar, ter um bom dinheiro, uma boa esfera, depois volta a trabalhar, não tem relacionamento, não tem amizade e cada um vive a sua vida, um isolamento, porque eu não preciso, na mente deles, não preciso de outra pessoa. Né? Então eles têm uma política enorme de não ser inconveniente, né? Você não pode dar uma descarga no banheiro depois de 10 horas da noite. Esses caras não tem sentido na vida. Né? E aí você olha assim, isso me fez repensar muito a importância do propósito, porque a gente vem de baixo. Você imagina que ter as coisas vai trazer felicidade. Aí você começa a ter as coisas e vê quem tem muito essas coisas e não tem felicidade. Porque felicidade, isso para mim é muito claro e muito forte isso, está muito atrelado a você entender qual é o propósito de Deus na sua vida. Aí o propósito ele se torna muito motivador. O propósito vai gerar sua disciplina de vida. Né? É o momento mais feliz da sua vida quando você se vê, né, sendo um instrumento da mão de Deus para ser uma solução de Deus para alguém, né? Seja ela financeira, emocional, espiritual. E quando você vê pessoas como aquelas, né, que tem tudo, né, financeiramente, economicamente, socialmente, mas despertando para viver o propósito, você vê o brilho nos olhos deles voltando. Aí você vê, cara, a felicidade não é ter, é ser aquilo que Deus te chamou para ser. Aí volta a resposta de Jesus, né? Para isso eu nasci. Você precisa descobrir, você está nos acompanhando aí, né? Para que você nasceu e caramba, lá vai ser o lugar mais lindo, mais belo, mais próspero da tua vida, né? Dependendo de onde você esteja ou não, é o melhor lugar para você viver no centro da vontade de Deus. Bom, pastor, geralmente quando as pessoas... Tem os dois extremos, né? As pessoas que acham que não tem um propósito, que elas realmente vieram para o mundo sem nenhum objetivo, e a gente já fala isso direto para você, né? Você tem um propósito, porque da mesma forma que Deus nos ama coletivamente como igreja, Ele também nos ama individualmente, ponto que Ele entregou Jesus para morrer por nós, né? Mas também tem muita gente que passa a vida toda buscando o seu propósito. Qual é o meu? Qual é o meu? Qual é o meu? Como encontrar? Como encontrar? E eu gosto de falar que o propósito você não descobre. O propósito te encontra enquanto você está vivendo a sua identidade. Porque quando você descobre quem você é, aí sim você vai atrair aquilo que você nasceu para ser. E para responder essa pergunta, pastor, como eu posso ser encontrado pelo meu propósito, digamos assim? Eu não sei bem assim, eu acho que isso que você falou da identidade, né? Mas de todo jeito se torna uma descoberta, até porque Deus te convida para isso, né? Verdade. Então passaria a buscar a mim, né? E se você buscar de todo o seu coração, então todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, encontra. Então, na prática, é uma descoberta porque tem que haver interesse. Uma busca a Deus, uma busca aos mecanismos de Deus. Só que Deus, Ele não escondeu de você o seu propósito, Ele escondeu para você, né? E isso parece ser bonito, mas vamos para deixar isso prático, Júnior. Cara, tem coisas que se Deus chamar hoje para você fazer, você não teria capacidade.
né? Você poderia sofrer as pressões, as consequências. Então, a jornada, que é o que a gente chama de processo, vai deixar você estruturado para isso, né? Jesus Cristo, 33 anos na Terra. 30 anos, a Bíblia fala que ele crescia em estatura, né? Força física, vigor, e ele também força emocional, sabedoria e graça. Graça não é só o favor, graça também é a capacidade, né, de Deus em você. Então, foi 90% do tempo dele em desenvolvimento. E quando ele vai começar o ministério, Deus já disse para ele, né? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, peraí, o prazer de Deus não foi só em Jesus Cristo ter salvado a humanidade. Deus já tinha prazer em ele crescer, né? E ele se desenvolver, né, como pessoa. Jesus Cristo não tinha operado nenhum milagre, salvado ninguém. E Deus já fala, né? Esse eu tenho o meu prazer. Então, o prazer de Deus no seu propósito não é só você estar em plena atividade, no ápice do seu desempenho, né? Até porque você vai estar no ápice de desempenho em raros momentos da sua vida, né? Mas a preparação, cara, Deus já está encantado com isso, né? O que você deve ter em mente é o seguinte, porque é como um violão, né? Um violão você pode, para tocar a nota dele, você precisa deixar ele afiado. Deixar ele folgar demais, não vai conseguir tirar nota, nem apertar demais, vai ficar muito tensionado e não vai conseguir. Então, seguir a Deus, você tem que estar no ritmo de Deus, na nota de Deus, na afinação de Deus. Se você ficar relaxado demais, folgado, você não vai ver seu propósito. Mas também ficar tensionado por isso, você não vai conseguir dar o tom que Deus te deu, porque vai sufocar, né? Eu vi o Tony Cook falando que ele conheceu um homem que ele amanhecia e ele tinha 45 práticas espirituais que ele fazia antes de começar o dia dele. E ele dizia, isso é sufocante, ninguém aguenta isso, né? Deus não quer, cara, você robotizado nem tensionado, é viver com ele. Você casar está dentro do seu propósito, você trabalhar está dentro do seu propósito, você ter seus filhos, você se divertir com seus amigos, sentar na mesa, cara, isso é viver, e viver faz parte do propósito de Deus, não é só fazer para Deus. Então, você entender isso, cara, né, a Bíblia tem mandamentos que são gerais. Eu penso que essa descoberta do propósito, né, tem várias linhas, vamos dizer assim, né? Mandamento e revelação, doutrina e revelação. Doutrina é geral, é o mandamento de Deus para a humanidade. Então, cara, faz parte do meu propósito, não roubar, não mentir, não adulterar, né? Então, isso é a designação de Deus para a humanidade. Então, se eu quero viver o meu propósito pessoal, eu começo a viver no propósito geral. O que Deus mandou para a humanidade. Se eu estou dentro disso, eu estou dentro de um mecanismo que vai me ajudar a me encontrar pessoalmente. Onde o cara está fora disso e querer descobrir seu propósito. A maneira de Deus é dentro do mandamento dele, né? O congregar. Por que existe, para quem tem igreja hoje? É para alimentar nossa religião? Isso não é o propósito de Deus. A religião foi o grande problema de Jesus aqui, né? A igreja, para mim, é o grande campo de treinamento de Deus, né? E você tem um propósito em Deus, aí entra o que você estava me perguntando, daqui a pouco a gente entra mais específico, né? Chamado propósito, né? Meu propósito não é ser um pregador, né? Pregação é uma ferramenta para alguns. Eu vi isso de um pregador e eu concordo com a mentalidade deles, que acho que 5% das pessoas do reino de Deus vão ser atuantes dentro de uma atividade ministerial, de chamada ministerial, né, em Deus. Os outros 95% vão seguir o seu propósito na sociedade, nas escolas, faculdade, trabalho, relacionamento, família, vivendo e sendo uma solução de Deus para alguém. Então, essa atenção, cara, eu vivo a vida inteira não viver meu propósito, porque o cara às vezes coloca na mente dele que o propósito dele é ter um título, é ter uma carreira, se eu me tornar um pastor, então eu vivo meu propósito, se eu me tornar um ministro, um professor de rema, e o ministério que não tem rema, então não tem propósito, né? Os lugares que não dá para ser pastor, então não tem propósito. Então, é muito você viver a sua comunhão com Deus, né? Coloca uma determinação, vou começar a viver o básico, mandamento geral, minha comunhão com Deus, minha vida de oração com Deus, e o maior interessado em te usar é o próprio Deus, né? Agora ele não vai querer queimar você, nem te colocar num lugar onde a graça dele não vai contigo, que é a capacidade dele em você, né? A unção dele, que é o revestimento de poder dele em você, que também para o propósito. Então, essa atenção não é bom. Deus não quer você tensionado em querer buscar a ele. Mas é alegria, cara. Existe uma alegria no viver nisso, sabe? Tem que ser o lugar mais satisfatório do mundo, né? Dentro do propósito. Agora, se você fizer da maneira de Deus, né? O irmão Reagan tem um livro que para mim é um dos meus tops, assim, que é o Seguindo o Plano de Deus, que ele fala quando ele já tinha 10 anos de pastoreio. Ou seja, um cara já experiente com Deus, um cara pastoreando há 10 anos, à frente acho que era a 4ª, era a 5ª igreja dele, que ele sente do Senhor de abrir mão do ministério pastoral e virar uma espécie que chama hoje aqui no Brasil de evangelista, ou de ministro itinerante, né? E ele disse que estava vivendo a melhor casa, melhor situação financeira, melhor moradia, tudo aquilo ali, já tinha ralado muito. Ele
sentido de Deus fazer aquilo, parou e foi se tornar um evangelista. Ele que saiu da pior casa para a melhor casa para a pior casa, a melhor condição para a pior condição, né? O carro deles, depois de refazer várias vezes a renegociação, vendeu ele em ferro velho. Os caras quase comprando no peso o carro dele. E ele dizendo, Deus, eu saí para te servir e me quebrei. E aí Deus fala para ele, né? Ele diz, olha, eu te chamei, mas não dessa maneira. Né? E Jesus aparece para ele, conta uma visão. Ele diz, eu prefiro que você vá me seguindo, aí vem a ideia do livro, seguindo o plano de Deus, do que você dar um salto à minha frente. Aí ele fala, você deu um salto à minha frente, como Moisés fez com Deus, né? Deus chamou Moisés para libertar o povo, Moisés, tá bom, regaçou a manga e pau comendo para cima dos judeus, dos egípcios, matou o cara e escondeu o cara na areia. Ele fica 40 anos fora daquilo que Deus tinha para a vida dele, por querer fazer do jeito dele. Então, às vezes, a tensão vem para algumas pessoas por querer fazer do seu jeito. Aí, na visão de irmão Reagan com Jesus, ele fala, eu prefiro que você seja lento, mas me vendo, do que ir rápido demais e passar de mim. Né? Cara, cadê Deus? Parece que Deus está te seguindo, em vez de você seguindo a Deus. E fazer o plano de Deus da maneira dele. Aí ele fala, né, irmão Reagan, eu aprendi uma vez que eu descobri o que Deus quer que eu faça, a não parar de orar, mas continuar orando. Continuar buscando para saber quando e como. Que a Bíblia fala que o sábio discerne, né, o tempo e o modo. Então, Deus te chamou para fazer? Cara, chamou. Existe uma maneira, existe um tempo específico, né, onde coisas vão florescer em você. Essa busca, essa comunhão com Deus vai despertando, né? Então, o bom é você determinar. Não estar afogado demais, relaxado, nem estar tenso demais. Eu quero aquilo ali. Eu já passei por essa tensão, né? Eu tinha uma época da minha vida que o meu único período de descanso era um domingo à tarde, eu ainda não tinha coragem de estudar. E teve uma época que eu comecei a ter, assim, o corpo começou a responder, né? Enxaqueca, estresse muito alto, tenso. Uma mulher de Deus me abriu os olhos, fez, olha, Deus não tem que morrer, assim, Deus não te chamou para morrer, né? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o bom pastor já deu a vida pelas ovelhas, não precisa que o outro morra de novo, né? Então aquele me abriu os olhos, cara, eu posso viver com Deus e ser feliz, ser produtivo, mas não me sentir culpado por estar bem, por estar em paz, por ter um dia, né, numa praia, um dia com os amigos e achar que isso não está vindo propósito. Não, cara, Deus está nisso na sua vida também, sabe? Então você pode seguir o plano de Deus, né, na maneira de Deus, sem se sentir pressionado, cobrado, né, sobre isso. Eu acho que um problema, talvez, das pessoas é porque elas usam uma métrica humana de sucesso, né? Então, se a gente fosse olhar os grandes mártires humanamente, eles seriam um fracasso, mas para Deus eles são um sucesso. Talvez o grande segredo seja a gente mudar as nossas lentes para ver a partir da perspectiva divina e o que é sucesso para Deus. Tem uma frase do Francis Chan que mexia muito comigo, porque eu tinha muito essa noia do tipo, de dar uma resposta à sociedade, mas o Francis Chan uma vez disse assim, o pior fracasso é você ser bem-sucedido naquilo que Deus não te chamou para fazer. E, cara, aquilo para mim foi assim, porque eu aplicava tanta força para fazer as coisas, e às vezes a gente tem um vislumbre, Deus nos dá uma palavra sobre, eu dizia assim, não, mas eu vou trilhar um caminho que eu vou chegar lá, mas que aos olhos dos homens eu também vou ser bem-sucedida. E aí isso começou a me esgotar, eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu lembro que Deus veio falar comigo. Eu tinha um nível de cobrança tão alto que eu não conseguia administrar meus próprios erros. Eu lembro que uma vez eu fui ministrar e eu disse, meu Deus, a minha ministração foi muito ruim. E eu não conseguia dormir. E durante a noite, eu ficava acordando e eu só fazia, perdão, Espírito Santo, eu não fui bem, porque eu achava que a performance era o que me faria viver o propósito. Eu lembro que eu ministrei na quinta, depois na sexta, no sábado. No sábado eu estava assim, pai, eu sei que eu estou errada. Eu sei que eu estou vendo você do jeito errado. Então me ajuda. Eu lembro que Deus falou comigo, ele fez, sabe qual é o seu problema? Você tem medo de ser rejeitada, mas eu não rejeito você. Eu não te chamo para o propósito para que você se exaura no processo. Porque no processo eu estou forjando a sua identidade cada vez mais parecida comigo. Então não tem problema se você não fizer algo, uma performance perfeita. Porque eu não rejeito você. E aí, na mesma hora, Deus me deu a imagem de um pai. Quando o filho começa a andar, nenhum pai vai lá e dá um chute no menino, não sabe nem ficar de pé direito. A gente celebra, né? O menino ficou de pé, já é a maior alegria para os pais. O menino dá o primeiro passo e ele faz tipo assim, é titubeante. Às vezes não tem estabilidade certa, mas você está celebrando. Então, Deus é esse pai. E quando a gente entende isso, o propósito, ele não é um peso. Mas se a gente torna sobre uma performance, é um negócio que sufoca a gente. Eu amo falar sobre isso, porque Deus me tratou muito sobre isso. E sobre entender que tem a ver com Ele. O pastor falou, né? Então é uma jornada que a gente está aproveitando, está se divertindo. Antes, pra mim, era aquele negócio tipo, meu Deus, eu estou sobrevivendo ao processo. Que não é o jeito certo. Só acontece isso se a gente usa a nossa própria força, né? E não é assim. E o negócio interessante é que
A Bíblia fala pra gente viver em abundância, né? E muita gente acha que é só sobreviver. Então, eu tô vivendo no propósito de Deus, mas é aquela renúncia, aquela coisa pesada, aquela coisa difícil. Vitória. É só isso. Exatamente. Sendo que, na real, quando você vive de propósito, você tem uma motivação, né? Um motivo diário pra acordar e você entende que, cara, não sou eu sozinho. Deus não apontou meu propósito e falou, agora faça do jeito que der. Não, Deus filho, agora que você sabe o seu propósito, vamos passar pelo processo. E eu vou te ajudar nesse processo. É Deus pegando nossa mão e falando, vou te guiar por isso, por isso, por isso. E tudo bem a criança não sabia andar no começo, né? Mas o fato dela não saber andar e ela se levantando e caindo, significa que ela aprendendo. E a gente, às vezes, esquece que tem esse nível de aprendizado no processo. E a gente não pode se cobrar como se a gente já fosse o pastorzão, se hoje Deus ainda tem algo a nos tratar. E tudo bem. O que a gente não pode é ficar parado. É entender que Deus está nos guiando nesse processo, nessa jornada. Né? Essa questão de performance é interessante, você falando aí, Luiz. Eu lembrei de uma vez que eu preguei rindo demais, assim. Rapaz, eu desci do púlpito, eu ia pregar tarde e noite. E, cara, eu saí do púlpito arrasado com o tarde. Eu disse, meu Deus, eu não falei nada com nada. Não teve duas frases minhas que eu lembro que tinha nada a ver com as coisas. Fui pro gabinete, fiquei autoestima baixa. Aí chega Ricardo nem era pastor na época. Ele fez, Júnior, quero falar contigo. Eu falei, aí, cara, mas, cara, fala rápido aí que eu quero pedir perdão a Deus. Ele fez, rapaz, eu fui tão abençoado hoje. Deus falou tanto comigo que eu queria dar uma oferta. Aí ele tirou um cheque de R$1.000. Isso há um tempo atrás, hoje ainda mal vê cheque, né? Aí ele fez, cara, tu falou hoje, tinha tantas vidas, marcou tanto meu coração. Aí ele me deu o cheque e saiu, eu fiquei lembrando pro cheque, e eu, Senhor, eu prego em mim o resto da minha vida. Eu prego em mim desse jeito o resto da minha vida agora. Se esse for o preço. Essa questão de performance é muito, porque se você trabalha se comparando, dançou, cara. Tem hora que você vai ficar com a autoestima lá em cima, você compara para quem tá abaixo, mas quando você começa a comparar, eu lembro de uns caras que eram uns amigos meus que tinham a mesma idade, mas os caras voando na frente. Eu fiz, Senhor, miserável homem que sou, quem me livrará do... Mas você olha na Bíblia, cara, é muito interessante as chamadas de Deus, né? Jeremias, ele fala que chamou desde o ventre da mãe, né? Salomão, cara, parece um acidente de Davi, né? Cara, Davi casar com Betseba e ter um filho lá. É o quinto, é o sexto da genealogia de Davi, seria, né, direito ao trono. E, cara, Deus escolhe ele para ser o rei sobre Israel, né? Paulo, ele é chamado lá na frente, depois de estar perseguido. Paulo não disse que foi chamado desde o ventre, Paulo fala lá na frente. Então, cada um tem a sua questão da chamada, o momento que Deus te desperta. O que é a chamada? É o momento que Deus te desperta para viver o propósito, né? Para isso. Então, o viver livre de comparação é tremendo, cara. É realizador, porque eu acho que hoje talvez seja um dos grandes problemas das mídias sociais, porque tu vai lá, tu arrasou, né? Você pega a tua métrica. A gente está falando de propósito, cita exemplo de pregação de púlpito, mas ter um propósito não é ser um pregador. Ter propósito é você viver o que Deus te chamou para viver. A gente cita pregação porque é o nosso trabalho, né? Mas se você pega uma métrica como pregador, tu pregou lá para 50 pessoas, negócio incrível, impressionante, tu lá abre a internet, tem alguém lá que pregou para 500. Tu, caramba. Né? Tu batizou 100 pessoas, tu abre a internet, tem alguém que batizou 1.000. Tu, caramba. Então vira uma fábrica de baixa autoestima. Porque sempre tem alguém que está lá, internet é o campo da performance, né? Ninguém coloca os bastidores, o cara está aqui ralando, sofrendo. Não, tô aqui vivendo, você bota lá meu casalzão, no outro dia tá separado, né? O cara tá lá, viaja na Maldivas, no outro dia o cara tá endividado, né? Então assim, internet é lugar de performance. Então, se você ficar olhando para performance, e muitas delas fakes, né? Você começa a ter uma baixa autoestima muito grande. O bom é você ter maturidade e você entender o termômetro, né, do Senhor. Eu penso que o propósito tem alguns termômetros. O primeiro dele é que Deus vai te dar pessoas que vão te ajudar a te afiar, né? Essa é uma das grandes chaves. O Chris Vallon, ele fala isso, eu me abri os olhos sobre isso. Ele diz, olha, Deus, antes de revelar a você qual é o teu propósito, Ele vai revelar a você quem são as tuas pessoas. Que tem pessoas que o propósito dela é afiar o seu. E é onde eu creio que existe os 5 dons ministeriais. Qual é o propósito dos 5 dons ministeriais? Pastor, apóstolo. Cara, é preparar o corpo de Cristo para viver a sua vida, aquilo que Deus chamou, né? Então tem pessoas que vai te colocar que ela vai estar lá trabalhando você, preparando você, afiando. Serão os treinadores da sua vida, pessoas que vão te afiar para aquilo, vão te levantar. Então, saber quem são as pessoas de Deus, e aí onde entra você saber qual é a igreja, qual é a cidade que Deus quer que você esteja. Não procura uma igreja só porque é conveniente para você, não procura uma igreja só porque é perto da sua casa. Às vezes, em algum momento, né, dá para ir, vai lá, mas, cara, tenha conectado com o povo que seja o que Deus quer para você. Porque às vezes a igreja não precisa ser a melhor igreja, mas tem que ser a melhor igreja para você. Porque aquilo ali tem coisas em você que Deus vai te despertar, provocar naquele ambiente, naquela atmosfera, com aquele povo. Ah, aquele povo é difícil, mas talvez o mais difícil seja você, que Deus te quer lá.
Porque você o diamante, né, é feito debaixo de pressão, né? Então tem coisas preciosas em você que Deus vai precisar colocar você com alguém que vai, né, ferro com ferro se afia, para afiar você. Então é um termômetro para você saber quem são as suas pessoas, quem é o povo, quem é o pastor, quem é um amigo que vai ativar. Tem amigo que é divertido, beleza, tá com ele, comer uma pizza, fazer um churrasco, jogar uma bola, mas tem amigo que Deus me conectou para um propósito. Esse cara vai, né, apontar algumas falhas, vai provocar, vai ter conversas que vai me inspirar a melhorias. Então a anteninha ligada nisso. Um outro termômetro que eu creio que nos desafia muito para dentro do propósito é a nossa energia em servir. Eu penso que isso é um dos termômetros que você, cara, eu estou vivendo o meu chamado em Deus, então meu termômetro de serviço está lá em cima. Se eu tenho pouca disposição, uma disponibilidade, meu termômetro está lá embaixo, né? Na oração de Davi, lá em Salmo 51, quando Davi, depois de ter cometido o pecado, ele faz a oração de quebrantamento, né? Senhor, não aparta de mim a tua presença, restaura em mim a alegria da salvação. Aí ele fala, me sustenta com o coração voluntário. É o que vai sustentar você dentro do seu reinado, dentro daquilo que Deus chamou para fazer, é ter um coração disponível para servir a humanidade. Em Atos 13, quando fala de Davi novo, diz que, né, tendo de haver servido a sua própria geração. Então, e quando eu falo servir, não é só servir na igreja, né, ou alguma ONG. Cara, qual a sua motivação em abençoar alguém, fazer algo por alguém? Essa paixão mostra muito que você está vivendo aquilo que Deus chamou para fazer. Pastor, eu estou trabalhando, mas no meu trabalho eu quero usar minha influência, minhas finanças, minha habilidade, os contatos que eu tenho para melhorar a vida de alguém. Caramba, você está vivendo seu propósito. A minha mente trabalha muito nisso, assim. Às vezes eu fico até rindo de mim, porque alguém me favoreceu, eu quero fazer algo por aquela pessoa. Então já estou procurando mecanismos para abençoar aquela pessoa de algum jeito, e eu fico vendo, caramba, é um termômetro legal. Tem um paixão dentro de mim em servir pessoas, né? Então eu penso que são duas coisas muito importantes para a sua descoberta de propósito, né? Quem são as pessoas que Deus tem para mim, com quem eu vou me conectar, onde eu vou me congregar, e eu preciso trabalhar a minha paixão em servir a humanidade, porque aí vai vir o interesse de Deus. Deus vai começar a afiar você para você ser específico dentro daquilo, do seu propósito, né? Mas você, cara, não, eu quero servir, eu quero ser uma bênção para alguém, eu quero ajudar um idoso, ajudar uma criança, eu quero ajudar um jovem a entrar na faculdade, eu quero alcançar alguém a conseguir um emprego. Você começa a se colocar como solução de Deus. Aí, caramba, tem hora que Deus vai tendo tanta confiança em você que Ele vai te enchendo de unção, de força, de frutos naquela área, que aí Ele vai te afiando. E tem uma hora que você para e olha assim e faz, caramba, cheguei. Estou realmente fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, no ritmo dEle, no jeito dEle, com alegria, com provisão. E, cara, isso é gostoso demais. Verdade, verdade. São notas, né, que são ativadas no nosso espírito. Principalmente quando a gente se aprofunda no conhecer a Deus. É isso que eu gosto. Eu falei um pouco sobre identidade, né? Que quando você descobre a sua identidade, naturalmente você começa a descobrir seu propósito. E como é que você descobre a sua identidade? Conhecendo mais o Deus que te criou. Porque se Deus te criou, Ele te criou para algo. Ele te criou por um objetivo. Se uma tesoura foi criada, ela foi criada para cortar. E se ela não é usada para cortar, ela é inútil. Ela não tem sentido. Ferrugem. Então, quando eu conheço o entendimento, os pensamentos daquele que me criou, eu entendo por que ele me criou. Por que é que eu estou aqui? E quando você vai entendendo isso e vai se conectando com Deus, você vê que a vida é muito mais leve de ser vivida, porque você não está sozinho, né? O senhor falou sobre conexões naturais humanas que vão te levar para o seu propósito, mas a conexão mais profunda é com Deus, né? É você olhar para Deus e falar, Deus, eu posso não estar nem entendendo o que está acontecendo, posso estar passando por uma luta, a minha performance não está nas alturas, mas é muito bom você olhar para Deus e falar, mas eu estou contigo. Mas eu estou no centro da tua vontade. E eu vi eu acho muito forte Deus falar isso para Jesus no início do ministério dele, né? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, né? Então, cara, isso para mim me abriu muitos olhos. Então, meu prazer em Deus não está só em fazer, mas em ser, né? Verdade. Você ser um filho de Deus, você ser alguém amável, alguém feliz, cara, faz parte do propósito. Verdade. Né? Você tem um dia em paz, você tem um dia com a sua família, faz parte do seu propósito. Né? O seu trabalho, né? Se você tiver uma carreira profissional que vai te ajudar a ser uma solução de Deus para alguém, beleza. Mas você trabalhar, você sustentar a sua casa, faz parte do seu propósito, como homem, como mulher, como cidadão. Então viver faz parte do plano de Deus, né? E não é viver uma vida religiosa, mas viver com Deus, saber que, cara, Deus está respaldando os teus movimentos. Você senta numa mesa com alguém para negociar e de alguma maneira Deus te usa para encorajar, restaurar a esperança, né? A Bíblia fala que Deus é um Deus de uma rica esperança.
E, cara, o diabo trabalha incessantemente para roubar a esperança de pessoas, né? Vai morrer, a economia tá ruim, política não vai dar certo, criminalidade na cidade, então o cara vai vivendo, não vai melhorar, não vai melhorar. Então, caramba, você conseguir restaurar a esperança de alguém já é um propósito. E algumas pessoas, na verdade, elas se perdem, né? Elas se perdem nisso, nas circunstâncias, e elas simplesmente param. Na verdade, elas vivem a vida no automático, porque precisam pagar ponto. Então, elas não têm essa coisa além. Né? Elas estão sempre buscando alcançar algo natural, mas elas não conseguem ir além. Mas eu acho que é muito do que o Tiago falou. Porque, na verdade, eu acho interessante. Eu estava ouvindo um ministro e ele estava falando sobre isso. Às vezes a gente recebe uma palavra e a gente é muito centrado em nós. Só que a nossa vida, ela nunca é um fim em nós mesmos. Então, aquilo que Deus prometeu para você tem um fim de alcançar pessoas. Então, o dom ministerial que você exerce tem um fim de aperfeiçoamento do corpo. Então, mas a gente, às vezes, está muito centrado na promessa. Então, o que é que eu preciso fazer para viver a promessa de Deus para minha vida? E a gente perde que a promessa não tem a ver comigo. Eu lembro que uma das coisas que mais me marcou na escola de ministros, a primeira matéria, foi o pastor Tiago Borba. E eu lembro que ele falou várias coisas, mas eu só lembrei dessa frase. Ele disse assim, olha, quando você desiste, você não está desistindo só de você. Para mim, isso trouxe um senso de responsabilidade muito grande, porque o meu propósito não é sobre mim. Quando a gente chegar diante de Deus, Deus vai dizer assim, cadê as pessoas que eu pedi para você alcançar? Então é muito maior. E às vezes as pessoas estão tão pensando no sucesso de alcançar, que elas não se preparam para isso conhecendo a Deus. Porque a gente não tem como alcançar o outro com o caráter de Deus se a gente não conhece a Deus. Então elas não querem o básico. Aí o Senhor falou, para mim é um dos textos mais importantes da Bíblia, quando Deus fala para Jesus, você é o meu filho amado. Então uma coisa que Deus falou comigo, disse, Heloísa, eu tenho prazer no fato de que você é minha filha. Se você fizer muito, mas você não souber ser filha, isso é desfeito. Então a gente precisa gerar intimidade. E as coisas que a gente faz, aí o Senhor falou, Deus respalda os nossos movimentos. Porque a gente não vai se mover sem direcionamento, se torna algo natural. A gente conhece a voz, a gente conhece a inclinação do Espírito. No Rema a gente fala sobre ser guiado pelo Espírito. É algo natural. Então as coisas que a gente faz naturalmente, elas vão ser fruto desse relacionamento. Um crente feliz é a grande propaganda do Evangelho. Né? Isso, Você vê crente tão, às vezes, tão triste, abatido, tô na prova. Mas que prova da bexiga é essa? Tô melhor no mundo do que esse povo aí. Mas vocês viver feliz, cara. Bem-aventurados, né? A grande pregação de Jesus é nos ensinar a ser feliz. Bem-aventurado. Sendo limpo de coração, sendo pacificador, sendo misericordioso. A bem-aventurança não está em ser o grande pregador do culto da ceia. Né? Mas, cara, você ser puro, ser limpo, ser amável, ser paciente, né? Ser alguém que não se ofende, ser, né, santo. Então, isso é uma vida feliz, né? E Deus está envolvido nisso. Uma vez eu vi um pastor dizendo isso, evangelize pela inveja. Vive uma vida tão plena em Deus que as pessoas vão olhar e vão dizer, eu quero também. Deus Uma coisa que me pega também é que ela falou, né, que o propósito nunca é findado em si mesmo. E se você existe de outras pessoas. E fala muito da importância da perseverança, né? Que muitas vezes, por ter esses obstáculos, essas distrações que tiram a gente do caminho, a gente acaba querendo titubear, digamos assim. Principalmente para quem não tem uma vida em igreja, ou se mudou, ou está vivendo num trabalho que todo mundo fala outra língua, né? No sentido de, ou não fala o crentez, mas é onde você realmente tem as tentações, tem as intrigas, as lutas. Eu queria perguntar isso para o senhor, até para a gente já ir encaminhando para a finalização, que está sendo muito bom esse papo. Como fazer... Marca 2 depois. A gente marca o 2, ó. Se você quiser que a gente continue esse papo, já bota aqui nos comentários, que esse conteúdo tem muita coisa a ser falada. Muita coisa. Nem falou de chamada, nem falou do valor. Tem muita coisa. Eu quero perguntar isso para o senhor, que é como não dar atenção às vozes que vão nos tirar do nosso propósito. O grande concorrente do propósito, eu acho que é o prazer, né? E onde o diabo vai querer propor prazer para te tirar do propósito. É onde entra a tentação, né? Tentação só é tentação porque encanta os olhos, a carne, o desejo daquilo ali. Então você tem que estar uma determinação em Deus muito grande para que essas tentações não sejam maior do que a sua determinação em obedecer a Deus, né? Ninguém está imune à tentação, né? Ninguém está imune. Só que a Bíblia fala que proporcional à tentação, Deus manda o escape, né? Que a tentação nunca será maior do que a graça, a capacidade de resistir a ela. Então, você se alimentar de uma vida de comunhão com Deus deixa você forte, né? A oração de Jesus Cristo no Pai Nosso é: não nos deixe cair em tentação. Como é que Deus não te deixa cair em tentação? Palavra, relacionamento, comunhão, vida de santidade ao Senhor. Então, o mundo aí fora vai te oferecer,
propostas, e até dentro da igreja mesmo. O diabo não vai te deixar. Você não chega na igreja, eita, agora não sou mais tentado. Filho. Né? Porque eu falo, pessoal, você pode ser amarelo, eu sou amarelo, mas minha carne é de ouro, não. Né? Carne é carne, então tentação vem para todo mundo. Em várias áreas, sexual, moral, financeira, né? Raiva, ira. Né? A gente fala muito de pecados assim, né? Fofoca. Mas você, quando está consciente do propósito, né? Paulo, quando ele fala muito, olha, ele fala no fim da vida dele, ele diz, olha, guardei a fé, completei a carreira, ou seja, cumpri o propósito, guardei a fé, estou confiando em Deus, e a boa consciência, ele fala muito disso, né? Sobre como ele preservou a consciência limpa com Deus. Então, por que isso é importante também? Porque você tendo a consciência limpa com Deus, o Espírito Santo vai te frear, não vai te dar um sinal vermelho só, sai disso, foge desse tipo de conversa, sai desse tipo de ambiente, né? Volta para a palavra, não considera, não cai. Então, você vê muito Paulo valorizando ter uma boa consciência, que é onde o Espírito Santo consegue frear você para você não tropeçar nesse desejo, né? Então, se você começa a não dar crédito a essa boa consciência, você fica insensível. Aí vem os passos que vai te levar à perca da salvação, que é um coração endurecido, que é o gostar do pecado, pecar e gostar de pecado. Aí vira uma prática constante, que é a iniquidade. Aí daqui a pouco nega Cristo, perde a salvação. Então, começa por isso, rapaz. Vai rejeitando, né? Não deixei cair em tentação. Como é que eu não deixo? Cara, me alimentando da palavra. A palavra é um escudo para isso. Vai me deixar forte em tentação. A Bíblia fala que é o escudo da fé, né? O diabo vai lançar sugestão. Vem pecar, vai morrer. Sugestão de medo, sugestão de tentação, de prazer e tudo mais. E você, cara, não, eu vou ser santo porque a palavra me diz. Então, a palavra é que vai energizar o seu propósito. Né? Então, eu creio que é isso. Amém. Uau, eu acho que foi Se muito perguntar mais, dá mais. hoje. Mas... Vai ter parte 2. Vai ter parte 2. Só se vocês comentarem aqui embaixo que vocês querem parte 2, viu? A gente está aprendendo muito aqui, como vocês viram, esse conteúdo é um conteúdo muito intenso e extenso. E muito prático, né? Traz muito valor da vida prática, não só um campo teórico. Você pratica isso. Então é bom você continuar estudando, né? Tanto ouvindo ministrações, quanto lendo, quanto fazendo rema. As matrículas estão abertas. Então, se você quiser se aprofundar, saber como é ser guiado pelo Espírito Santo, conhecer o caráter de Deus que foi abordado aqui, conheça a Escola Bíblica Rema, que ela vai transformar a sua vida. Ela realmente muda a sua versão, de transformar a sua melhor versão. Temos aqui alguns livros para indicar, que é o Planos, Propósitos e Práticas, de Kenneth Hagin, e temos Diga Sim, do Rick Renner, que são livros que falam muito sobre o seu propósito em Deus. Como praticar isso no dia a dia. E seguir o plano de Deus, que o pastor indicou que a gente não tem aqui, mas você vai ser muito abençoado por esse conteúdo. Isso. Pastor, para finalizar, a gente queria que o senhor deixasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente de casa. Amém. Tem um pensamento do Miles Monroe que ele diz que fugiu agora a frase, mas assim, a infelicidade que é você viver, um pouco desconstruiu essa frase, mas em suma, gente, decida no seu coração viver o que Deus tem para você, né? Não tem prazer em ter uma vida sem propósito. Não viva uma vida sem propósito, uma vida sem sentido. O propósito vai energizar você, vai motivar você, vai inspirar a sua fé, vai inspirar a sua santidade, sua oração. Por que você ora? Você ora para viver um propósito, não ora só para ter coisas. Você ora para viver, para ter a vontade de Deus. O propósito vai motivar a tua vocação, vai dar sentido aos teus dons. Você pode ter um dom maravilhoso, cantar, tocar, liderar, mas se não tiver propósito, não tem energia, não tem unção para isso. Então, é uma tragédia, essa frase do Miles Monroe. A grande tragédia não é morrer, mas é viver sem propósito. Então, não viva sem propósito. Uau, pastor, muito bom. E para finalizar, eu lembrei disso quando você estava falando. Foi na oração hoje de manhã, Deus me deu uma imagem, que era o propósito como uma linha branca, uma linha reta branca. E cada desejo, tentação, escolha, voz que viesse e tocasse no nosso coração para que a gente se desviasse, era como se estivesse partindo a linha branca em mais uma, e essa linha ficando vermelha. Por quê? O propósito é só um. Então, tem vários, né, no nosso dia a dia, mas o que Deus criou pra gente foi essa linha reta, a linha de Jesus Cristo, que é o único caminho, né? E quando vier uma voz, ela vai tentar tirar a gente. E se a gente sair dessa reta, a gente não vai alcançar o que Deus prometeu pra gente, né? Então, cara, viu que saiu, volta. E eu creio que nessa isso linha aí vai virando um podcast. Nessa linha aí, é como se fosse uma linha que Deus escreveu de lápis. E a borracha foi Ele que te deu. Só você pode apagar o plano para a sua vida. Aí. Muito bom. E vamos
finalizar por aqui, né? Senão a gente continua. Vamos acabar acabando. Vamos acabar acabando. Então, cara, se você foi abençoado por esse conteúdo, imagina quantas outras pessoas precisam ouvir isso. Quantas pessoas estão desesperadas, estão realmente sem conhecimento da palavra, e a verdade liberta. Então, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam receber disso, possam receber de Deus. Comenta aqui se você quer mais sobre isso, quais perguntas ficaram para você, que se você trouxer a pergunta, a gente vai... É sua oportunidade de perguntar. Então, bota aqui nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber nossas notificações. E a gente está muito feliz com o que Deus fez hoje. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se encontra nos nossos próximos episódios. Tchau! Tchau. I love you, brothers.